Entre Brasil e Paraguai sobre o Rio Paraná. Obra que contou com recursos do novo PAC e é considerada estratégica para a logística regional e o fortalecimento das relações no Mercosul. Vamos a Foz do Iguaçu acompanhar esta cerimônia ao vivo. Da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza Oliveira. Do secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robson Barreirinhas. Do prefeito de Foz do Iguaçu, General Joaquim Silva e Luna. Do diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Fabrício de Oliveira Galvão. Do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Guilherme da Rocha Sampaio. Da deputada estadual Luciana Rafaim. Do deputado estadual professor Lemos. Do diretor-geral brasileiro da Itaipu Nacional, Enio Verri. Senhoras e senhores, a abertura da Ponte Internacional da Integração Brasil-Paraguai entre os municípios de Foz do Iguaçu e Presidente Franco é um importante marco para a logística regional e para o fortalecimento das relações entre os países do Mercosul. A ponte atende a uma demanda histórica dos habitantes das duas margens do Rio Paraná ao reorganizar o fluxo de cargas na Tríplice Fronteira e aliviar o tráfego na Ponte da Amizade. A nova ligação entre Brasil e Paraguai permitirá impulsionar o comércio exterior e o desenvolvimento econômico da fronteira. Para contextualizar essa entrega do governo brasileiro, ouve-se agora o ministro dos Transportes, Renan Filho. Presidente Lula, queria saudá-lo, dizer que é um grande prazer recebê-lo. Queria cumprimentar o público todo que está aqui presente para a entrega da Ponte da Integração. E dizer, presidente, que eu cheguei um pouco mais cedo do que o senhor aqui. O senhor estava vindo de São Paulo e eu pude passar aqui e conversar um pouco com as pessoas. Mas hoje, presidente Lula, a Ponte da Integração ligando o Brasil com o Paraguai está sendo entregue ao povo brasileiro, está 100% pronta, a Receita Federal está preparada para trabalhar, a Polícia Federal também está preparada, as obras do lado brasileiro estão prontas, a rodovia perimetral que dá acesso à ponte, a ponte também está 100% concluída. E a partir de amanhã, nós vamos liberar o fluxo de caminhões por cima da Ponte da Integração, fazendo a conexão do Brasil com o Paraguai. Agora, presidente Lula, tem muita gente hoje aqui observando, com saudade do senhor, e esse ano foi um ano muito marcante para o Brasil, muito marcante, porque mundo afora, tem gente que defende construir muro, tem gente que defende impor tarifa, e mais uma vez o presidente Lula, com sobriedade, defendeu a soberania de cabeça erguida para reafirmar o posicionamento do Brasil na nossa relação com o exterior. Então, presidente, enquanto alguns defendem tarifa, defendem muros, o senhor entrega pontes para fortalecer a integração regional do Brasil com o Mercosul. Amanhã, presidente Lula, e queria concluir abraçando todos os colegas ministros aqui presentes, Lewandowski, Simone, Esté, Haddad, Gleisi, a ministra paranaense Gleisi Hoffmann, guerreira do governo do presidente Lula. Queria lhe parabenizar, ministra Gleisi, pelo trabalho, porque ser ministro de Estado, pessoal, não é moleza, mas ser ministro de articulação política, de coordenação da pauta do Congresso Nacional, é ainda mais difícil. E quando o presidente Lula dá um caminho, cabe à ministra Gleisi enfrentar as feras e fazer o governo federal cumprir o seu papel no Congresso Nacional. Ainda ontem nós tivemos, ministra, uma batalha dessa. Queria saudar aqui também o senador Humberto Costa, em nome dele abraçar todos os parlamentares presentes. E para concluir, presidente Lula,
eu queria dizer que nos últimos dias o senhor entregou 3 grandes pontes no Brasil. Porque toda vez que o Lula volta ao governo, a turma diz: ah, o presidente Lula tem muita sorte. Isso é sorte do Lula. A economia está crescendo, é sorte do Lula. Está gerando emprego, é sorte. Está entregando a ponte no Paraná com o Paraguai, é sorte do Lula. Recorde de exportação, recorde de safra agrícola, recorde de produção industrial no país. É tudo sorte do Lula. Não é sorte do Lula, é trabalho do governo do presidente Lula em defesa do povo brasileiro. E hoje, presidente, mais uma vez, nós estamos fazendo aqui uma grande entrega. Queria parabenizar também o ministro Fernando Haddad pelo brilhante trabalho, Haddad. Meus parabéns. Parabéns por várias batalhas, mas sobretudo por colocar em pé o projeto que o presidente Lula acertou na campanha política que faria, que era isentar o povo brasileiro que ganha até R$5.000 de pagar imposto de renda. Então eu finalizo, presidente, como ministro dos Transportes, dizendo aqui no Paraná que nós entregamos recentemente uma grande ponte ligando os estados do Tocantins e do Pará, os municípios de Xambioá a São Geraldo do Araguaia, uma ponte até maior ainda do que essa. Hoje estamos entregando aqui a ponte da integração. Na próxima segunda-feira, vamos entregar a ponte que está ligando as cidades de Estreito, no Maranhão, a Guiarnópolis, no Tocantins, garantindo uma conexão muito importante para o Brasil. Então hoje, presidente Lula, com a sua liderança, defendendo a democracia brasileira, as nossas relações internacionais, o senhor coloca o Brasil como um dos principais agentes do planeta para enfrentar as dificuldades. E amanhã será um dia marcante por aqui, porque estará reunido o Mercosul. E o senhor, essa semana em Brasília, na reunião de ministros, presidente, o senhor disse uma coisa muito relevante. O senhor disse que não ia dar mais para a gente ficar esperando pela União Europeia. E se não fizéssemos esse acordo, Mercosul-União Europeia, o senhor não ia mais esperar. Aí ontem eu cheguei à noite em casa, depois daquela reunião, presidente, e vi que a representante do Parlamento Europeu ligou para o presidente Lula, pediu um tempo adicional, porque eles vão assinar esse acordo que vai ser transformador para eles, para a gente também, mas principalmente para eles, porque a Europa está precisando, mais do que a gente, fortalecer o multilateralismo e garantir o avanço do planeta com paz. Muito obrigado e um abraço. Está aberta a ponte da integração, ligando o Brasil e o Paraguai. Muito obrigado, presidente Lula. Muito obrigado, senhor ministro. Agora será exibido o vídeo da Itaipu Binacional. Aqui já cresceu muito depois que estão fazendo essa ponte aí, que nem terminou, acho que vai inaugurar agora, né? Então a gente fica com
orgulhoso de ter essa nova ponte no nosso bairro. Realmente Franco está empezando a sentir las oportunidades que nunca tuvo y está empezando a sonreír. Eso es lo que puedo decirle a nuestros hermanos brasileños que vengan, que van a ser bien recibidos en presidente Franco. A construção da ponte da integração Brasil-Paraguai contou com financiamento da Itaipu Binacional em operação viabilizada pelo governo federal. Agora, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, fará uso da palavra para trazer mais detalhes sobre o apoio prestado pela empresa nessa realização. Quero cumprimentar o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na figura da nossa ministra Gleice Hoffmann, do ministro Renan, cumprimentar todos os ministros e ministras que estão aqui conosco, é um grande prazer. Também o senador Humberto Costa, os deputados federais que estão aqui também, meus companheiros, na figura da Lenir de Assis, cumprimentar todos os deputados federais, estaduais, nosso querido embaixador do Brasil no Paraguai, embaixador Marcondes. Quero cumprimentar, enfim, todas as pessoas que aqui estão. Presidente Lula, eu só quero dizer a você que nós da Itaipu estamos muito honrados. Quero dizer a você no meu nome, no nome da diretoria dos empregados e empregadas de Itaipu, que está no seu governo, e o senhor nos permitir avançar dentro do seu programa. Tudo que conseguimos esse ano não tem preço. Por sua determinação, a Itaipu participou da COP30 e conseguiu mostrar ao mundo que nós produzimos uma energia limpa, de qualidade e a mais barata do Brasil e, ao mesmo tempo, fazemos uma política socioeconômica, de inclusão social e de melhoria da qualidade do nosso território, que hoje abarca mais de 11 milhões de pessoas. Isso tudo cumprindo a sua determinação. Estamos presentes hoje no mundo, mostrando o que Itaipu, mas principalmente o que seu governo faz. Mas também, presidente, o seu olhar sobre a América Latina. A construção da UNILA é um símbolo para todos nós. A UNILA representa uma marca dos todos os seus governos, que é a integração da América Latina. A UNILA hoje tem alunos de 32 países. É um exemplo de integração de toda a nossa história. E nós vamos, muito em breve, entregar esse prédio que vai ser um símbolo, o símbolo da integração e da obra de Oscar Niemeyer. Mas eu quero chegar aqui, na entrega dessa ponte. Esta ponte teve um investimento de 372 milhões de reais. O contorno, esse contorno que nós chamamos contorno leste, são 340 milhões de reais, 100% pago por Itaipu. 100% pago pelo governo brasileiro, porque Itaipu não é uma coisa, o governo é outra. Nós somos governo, o governo que está do lado do povo brasileiro. E dizendo mais, hoje, essa ponte, como disse o ministro Renan, ela está liberada para inauguração com a autorização da Polícia Rodoviária Federal, do DENIT, da NTT. Não é um fato eleitoreiro, ela está entregue ao nosso povo para poder usá-la a partir de amanhã da melhor maneira possível. Mas além dessa ponte, presidente, nós temos para mostrar o seu compromisso, que estamos juntos na integração Brasil e Paraguai. É importante ressaltar que temos outra ponte sendo construída. Esta foi paga pela margem brasileira de Itaipu, mas Itaipu é uma só. E ali, em Porto Murtinho, também está sendo construída uma ponte. A ministra Simone Tebet está sempre presente nos cobrando isso. Uma outra ponte que liga o Mato Grosso do Sul ao Paraguai, paga pela margem paraguaia de Itaipu. Portanto, Itaipu está entregando uma ponte agora e possivelmente ano que vem, uma segunda ponte, 100% pago por esta usina. E queremos dizer mais para vocês. Em março, quando nós assumimos em 2023, o presidente fez uma observação, que este reservatório de Itaipu
era um latifúndio improdutivo e que nós tínhamos, de forma urgente, começar a explorá-lo na exploração e produção de tilápias. Hoje, graças à parceria com o povo paraguaio, a Câmara dos Deputados do Paraguai e o Senado aprovaram, e agora a Itaipu Binacional, o Brasil e o Paraguai vão começar a explorar tilápia no reservatório. Será um salto na geração de emprego, de renda, em especial para os pequenos. E, por fim, uma pauta que é extremamente cara ao presidente Lula, e está aqui o nosso ministro da Justiça, a segurança. O presidente tem falado muito sobre isso, tem lançado muitas políticas públicas sobre isso, e nós sabemos da importância. A Itaipu tem investido muito em segurança por determinação do presidente Lula, e estamos também anunciando um investimento nessa primeira etapa de 30 milhões de reais, na segunda etapa de mais 35, com todo um sistema de segurança que irá de Foz até Guaíra, fazendo todo o processo de proteção, contendo com isso o contrabando e outros crimes que ocorrem aqui. Tudo isso, presidente, é resultado da sua determinação, do compromisso que nós temos com o povo brasileiro e construindo um país cada vez mais justo, cada vez mais igualitário, mas, antes de tudo, um país soberano. E é essa a nossa grande marca. Um grande abraço a todos e a todas. Viva o Brasil! Agora, com a palavra, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. Boa tarde. Uma alegria muito grande ver tantos companheiros e companheiras que estão aqui nesse evento junto com o presidente Lula. Quero cumprimentar cada uma, quero cumprimentar aqui os funcionários da Receita Federal e seus familiares, da Polícia Federal e seus familiares, Ministério da Agricultura que estão aqui presentes, da Polícia Rodoviária Federal, enfim, todos os servidores e seus familiares que também estão nesse momento aqui conosco. Cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar o ministro Renan, que tem feito um excepcional trabalho nas rodovias brasileiras, em especial nas rodovias paranaenses, ministro Fernando Haddad, que também tem conduzido a nossa economia para o crescimento, para o desenvolvimento, ministra Esther Dweck, nosso ex-ministro Celso, ministra Simone, ministro Lewandowski, o Enio, nosso diretor-geral da Itaipu. Quero cumprimentar os nossos deputados federais, estaduais que estão aqui. Faço isso em nome do Humberto Costa, nosso senador. Gente, esse é um momento histórico muito importante. Eu não sei se vocês sabem, mas primeira tentativa de acordo para construir a segunda ponte do Paraguai, entre Brasil e Paraguai, foi em 1992. Foi a primeira tentativa. Depois disso, ninguém mais tocou no assunto. Sabe quando que esse assunto voltou a ser debatido? Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez em 2003. Isso aconteceu numa visita que o então presidente paraguaio, Nicanor Duarte, fez ao Brasil. E o presidente colocou na mesa novamente o assunto da construção da segunda ponte, pela importância que tinha na integração não só dos dois países, mas de toda a região. E assim foi feito. E em 2005 foi assinado um novo acordo e em 2007 a ponte foi incluída no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento. E aí foi todo o processo de licitação, foi toda a organização para se fazer a ponte, tiveram alguns problemas, mas quando ia se colocar para funcionar, nós tivemos o golpe contra a presidenta Dilma. Aí só depois foi retomada e agora a nossa alegria está aqui com o presidente Lula inaugurando essa ponte. Ele que teve a decisão política de fazer com que a ponte existisse. E essa aqui, gente, essa inauguração não é uma inauguração fake, é uma inauguração real, porque a ponte está pronta. A ponte está pronta, vai funcionar e todos os nossos serviços da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria
da Receita Federal, Ministério da Agricultura, todos os transportes. Quero cumprimentar também o pessoal do DENIT, do Ministério dos Transportes. Todos estão prontos e preparados para que a ponte funcione. Mas eu queria rapidamente aqui dizer ao presidente Lula que essa não é a única obra que nós temos do governo do presidente Lula no Paraná. O governo do presidente Lula está sendo muito importante para o nosso estado. O Enio já falou aqui da recuperação, ou do recomeço da construção da UNILA, das instalações da UNILA. Um recurso importante que está sendo investido e que tem um papel fundamental na integração latino-americana, na educação e na nossa região. Também foi o presidente Lula, ministro Renan, que através do seu ministério proporcionou importantes investimentos nas rodovias do Paraná. Não só as concessões com preço mais baixo do pedágio, mas sobretudo os investimentos diretos que nós não tínhamos nas estradas paranaenses e que foi mais do que o dobro do que foi investido no governo anterior. Também é obra do nosso governo a implantação de um moegão lá no Porto de Paranaguá, que é um sistema inovador de descargas de grãos e farelos para os trens. Isso é muito importante para o desenvolvimento, e o Porto de Paranaguá é o segundo porto mais importante do Brasil. E foi também o presidente Lula que devolveu ao Paraná a fábrica de fertilizantes nitrogenados lá em Araucária, Fafem, recuperando milhares de empregos. O PAC está investindo no Paraná 67 bilhões de reais. São obras na saúde, na educação, na cultura, no esporte, na habitação, no transporte, na infraestrutura. Só na habitação, Minha Casa Minha Vida voltou com força. Já são 127 mil unidades habitacionais entregues ou contratadas. E isso faz muita diferença na vida das pessoas. E essa foi uma decisão política. Se está entregando habitação aqui, porque o presidente voltou e disse que o Minha Casa Minha Vida tinha voltado. Então, às vezes, a gente vê outros fazendo propaganda dessas entregas, mas isso só é possível porque o presidente Lula colocou o programa em pé novamente. O crédito rural para o agro e para a agricultura familiar cresceu muito aqui. São 134 bilhões já investidos no Paraná. E eu podia continuar falando aqui do Farmácia Popular, do Mais Médicos, do SAMU, dos mutirões, e agora tem especialistas, o Pé de Meia, que é um programa de sucesso, a merenda escolar, a construção de creches, de escolas, 5 novos institutos federais de educação, enfim, muitas coisas foram feitas. E está chegando para nós investimentos importantes. Então, a gente queria te agradecer, presidente Lula, esses investimentos e o que o governo tem feito para nós. Eu estou vendo aqui o nosso ex-senador Assir Gurgas, seu Assis também, que muito nos ajudou lá no Senado e sabe também dos investimentos e deve estar acompanhando os investimentos lá em Rondônia, não é, Assis? É. Então, a gente gostaria de agradecer e dizer que esse é um momento de festa, de festejar a ponte, festejar esses investimentos e a retomada de um Brasil que está dando certo. Nós temos os indicadores da economia, depois aqui o ministro Haddad pode falar, o desemprego que caiu, a inflação que caiu, o PIB que cresceu. Como disse aqui o senador Renan, a isenção de quem ganha até R$5 mil do imposto de renda, mas, sobretudo, a cobrança do andar de cima que não pagava ou pagava pouco imposto. Isso é uma mudança histórica nesse país, né? A defesa da nossa democracia, capitaneada pelo presidente Lula. Pela primeira vez, esse país julga uma tentativa de golpe e coloca na cadeia os golpistas. Por isso é sem anistia, por isso é sem dosimetria, porque nós precisamos ficar com isso para a história. Nunca mais há de se repetir uma tentativa de golpe na democracia brasileira. E também a defesa da nossa soberania. Hoje o presidente Lula é reconhecido internacionalmente como uma das principais lideranças e defendeu a nossa soberania como ninguém. Nós não nos vestimos da bandeira brasileira, nós defendemos a bandeira brasileira e defendemos os nossos símbolos.
Enquanto a família Bolsonaro colocava a faca no pescoço do Brasil, o presidente Lula, com altivez, sabia negociar, mas não abriu mão da soberania, do processo judicial e do processo político interno. E isso dá muito orgulho para nós, porque esse país merece um presidente que seja um estadista e que defenda o nosso povo e a nossa história. É esse o Brasil que está dando certo. Por isso eu fico muito feliz de estar aqui, de ser paranaense, de estar participando junto com o presidente Lula, com esses ministros, deputados, dessa história tão vitoriosa. Tenho certeza que teremos muitas vitórias pela frente, com a integração Brasil-Paraguai, com a integração da América Latina e, com certeza, com a defesa dos interesses do nosso povo. Um grande abraço, pessoal. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, queridas companheiras, queridos companheiros, queridos ministros e ministras, deputados, senadores, amigos da Receita Federal, amigos do DENIT, amigos deputados estaduais, vereadores, prefeitos da cidade, meus companheiros e companheiras. Aqui está a nossa Receita Federal, aqui está a Polícia Rodoviária Federal e aqui está a Polícia Federal Brasileira. Eu queria só repassar num minuto o histórico dessa ponte. Companheiro Renan, as tratativas para a construção da ponte iniciaram-se em 1992, na assinatura de ata de entendimento entre Brasil e Paraguai. Eu não sei se o governo ainda era o Collor ou Itamar Franco. Em 92. Em 94, já no governo Fernando Henrique Cardoso, não, em 1993, o acordo foi encaminhado para apreciação no Congresso Nacional. Aí já era o Itamar Franco presidente. A aprovação no Congresso Nacional ocorreu apenas em 1994, ano em que foi estabelecida a Comissão Mista Brasil-Paraguai. Eu estou falando isso, o Celso está balançando a cabeça, porque ele estava no governo Itamar também como ministro das Relações Exteriores. A comissão foi retomada somente em 2025, já no meu primeiro mandato. O documento definiu também que os estudos técnicos e ambientais, projeto básico executivo e de engenharia ficariam sob a responsabilidade do Brasil. Somente em 2012, portanto, 7 anos depois que eu assinei o documento, o DENIT publicou o primeiro edital para a construção da nova ponte para a licitação, mas a licitação não prosperou por conta de divergências em relação aos valores do empreendimento. Novo edital foi publicado em 2014, mas a licença ambiental foi concedida pelo IBAMA somente em 2017. Você veja que esse dilema começou em 92. Nós já estamos em 2017, nada da ponte ainda. Nada da ponte. Ou seja,
8 anos até chegar a 2000, mais 17 anos, já são 26 anos discutindo essa ponte. Bem, em 2018, o governo federal encaminhou o pedido para a Advocacia Geral da União para a construção da ponte com financiamento da Itaipu binacional. Além da ponte da integração, o pedido da Advocacia Geral da União contemplava também a construção de uma ponte ligando Porto Murtinho a Cabelo Peralta, no Paraguai, financiada toda pelo governo paraguaio. Essa daqui, financiada toda pelo lado brasileiro de Itaipu, e a outra de Porto Murtinho, que é do mesmo tamanho, totalmente financiada pela Itaipu do lado paraguaio. Os novos convênios foram assinados em maio de 2019 e incluiu, além da ponte, o financiamento da perimetral do acesso conectado à nova ponte, que foi inaugurado pelo governador do Pará, a perimetral. Ele poderia ter esperado para a gente fazer tudo de uma vez, mas ele tinha pressa. E a verdade é que ele inaugurou uma obra financiada 100% com o dinheiro de Itaipu. Eu quero explicar para vocês por que eu não estou aqui com o Santiago Penha, presidente do Paraguai. Ele não podia, na data de hoje, porque ele tem um problema em Assunção, de ordem familiar, me parece. E eu não podia amanhã à tarde, porque eu termino o Mercosul e vou ter que viajar para Brasília. Portanto, como eu não podia amanhã à tarde, ele não podia hoje à tarde, o que aconteceu? Eu inauguro o lado brasileiro, ele inaugura o lado Paraguai e ganha Brasil e Paraguai, porque a ponte vai estar definitivamente inaugurada. Qual é o pequeno problema que nós temos? O pequeno problema que nós temos é que do lado brasileiro, a Polícia Federal já está pronta aqui, já tem a cabine dela aí. A Polícia Rodoviária Federal já está pronta para vigiar as estradas. E a Receita Federal já está pronta também para, cuidar dos paraguaios que querem ir para o Brasil e do brasileiro que querem vir para o Paraguai. Nós temos um pequeno problema, que é a falta de uma ponte num rio do lado paraguaio, que ainda não está concluída. E como tem uma cidade pequena, que os caminhões não podem entrar no centro da cidade, que vai avacalhar o trânsito da cidade, nós então resolvemos aceitar num acordo que a ponte vai funcionar à noite para caminhões a partir de agora, de amanhã, e depois a partir de janeiro, e vai poder passar ônibus também à noite, para que a gente não entupa a cidade com veículo pesado. Enquanto isso, o companheiro Santiago Penha vai trabalhando para que a ponte do lado Paraguai fique pronta, livre a cidade do transtorno, e aí nós estaremos 100% conectados com o Paraguai, numa demonstração. Veja que engraçado. Eu tive o prazer de construir a primeira ponte em 500 anos entre Brasil e Bolívia, lá na cidade de Basileia, no Acre. Eu tive o prazer de construir a primeira ponte em 500 anos entre o Brasil e Peru, em Assis, Brasil, no Acre. E agora eu estou tendo o prazer de construir a segunda ponte, porque a primeira começou em 1965, uma ponte mais poderosa, uma ponte maior, uma ponte maravilhosa, porque vocês vejam que ela não tem pilar, ela é totalmente livre, até para jogar snook nessa ponte.
Você acompanhou a cerimônia de abertura da Ponte da Integração Brasil-Paraguai. A obra teve investimento de quase 2 bilhões de reais e é considerada estratégica para a logística regional e o fortalecimento das relações no Mercosul. Seu principal objetivo é desafogar o tráfego na Ponte da Amizade, até então a única ligação rodoviária entre os dois países. A nova ponte tem 760 metros de extensão e liga a cidade Foz do Iguaçu, no Paraná, ao município Presidente Franco, no Paraguai. O tráfego será liberado de forma gradual. Nesta primeira fase, para somente caminhões sem carga vão poder transitar. Os ônibus de turismo fretados serão autorizados a trafegar em breve. A liberação total para veículos de carga está prevista para ocorrer entre o fim de 2026 e o início de 2027. Nós ficamos por aqui, mas você continua com a programação do Canal Gov. Até a próxima. Tchau, tchau.